Aviso: este programa contém linguagem forte, descrição de cenas explícitas e pode não ser adequado para todos os públicos. Não ouça ao lado de crianças. Minha vida foi isso, sabe? Fracassos, vitórias, fiquei rico, fiquei pobre, amei, chorei, vivi, viajei, saí com todo mundo que eu podia sair, com quem eu não queria também, sabe? Eu fiz tudo que podia fazer. Eu devo ter Você já deve ter ouvido essa voz por aí. Não, a gente tem certeza que você já deve ter ouvido essa voz por aí. Eu passei por uma fase muito difícil, né? Então, eu vivi tudo isso muito e muito intenso, né? Vocês estão olhando para um cara aqui que tá vivo por milagre, né? Esse cara que tá falando foi quem inaugurou a saga que a gente contou em 7 episódios sobre um período muito específico do Brasil, quando a TV e a pornografia deram as mãos e se uniram em um casamento bem esquisito. O Alexandre Frota foi o marco zero dessa história, porque foi ele quem deu origem à fase das celebridades na indústria pornô, lá em 2004, e que moldou a forma como o brasileiro lida até hoje com filmes de sacanagem. E não tinha como a gente começar essa história sem ele. Lá atrás, quando a gente começou as entrevistas pro podcast, a gente foi atrás do Frota, mas ele não respondeu nenhum dos nossos pedidos de entrevista. A gente mandou mensagem por todos os celulares possíveis que a gente tinha aqui, por todos os assessores. Não, a gente tentou até no gabinete dele, porque ele era deputado federal, nada. Pois é. E assim, era na época da campanha para deputado estadual. Então a gente achou que ele estava evitando o assunto, que na verdade sempre trouxe dor de cabeça na carreira política. Mas ano novo, vida nova. E pra nossa surpresa, quando lançou o Brasil pra Maiores, logo na primeira semana ele compartilhou o episódio pros seguidores dele, pedindo pra ouvir e tal. Como a gente não é bobo, a gente foi, dar um toquezinho na DM dele pra ver se ele toparia dar uma entrevista. E não demorou muito para que o Bad Boy agora batesse na porta dos estúdios do UOL para finalmente contar pra gente em detalhes o que foi essa era delirante. E, para não perder o costume, porque eu já tô com saudade de me apresentar, eu sou o Thiago Dias. Eu sou Marie Declercq e esse é o episódio extra de Brasil para Maiores, uma reportagem em áudio do UOL Tab que resgata a explosão da pornografia brasileira, o surgimento e a queda do pornô de celebridades. Episódio extra: um bad boy bate a nossa porta. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente sugere que você volte para escutar os outros episódios da série para entender melhor a entrevista que vai rolar aqui. Esse bate-papo durou mais de 2 horas e a gente traz aqui um resumo só com filé. A íntegra dessa entrevista, com direito a vídeo, está disponível para assinantes do UOL. A gente vai deixar o link para você aqui na descrição. Nessa altura do campeonato, como que uma pessoa pode te apresentar? Como Frota. Apenas Frota. Apenas Frota, vamos já falar dá. com Frota. Eu acho que o Frota já reúne uma série de coisas que eu fiz na minha vida e pelos caminhos que eu trilhei, né? Então, hoje a gente vai bater um papo com Frota. A gente falou algumas vezes que o Frota viveu umas 20 vidas diferentes depois do pornô. E essa vida que a gente teve acesso em 2023 é bem mais tranquilinha, longe da política, da academia e das polêmicas. Mas foi só ligar o microfone na frente dele que, bem, vocês vão saber o que a gente tá falando. Cada um tem o que gosta, o que não gosta, tem as críticas, tem os haters, tem os que são apaixonados, né? Então, para mim é muito tranquilo. E queria agradecer a vocês de poder estar batendo esse papo com vocês, principalmente depois do trabalho de qualidade e fiel que vocês fizeram sobre um mercado que tem e teve uma importância muito grande, né? Principalmente num país onde a gente tem que quebrar tabus todos os dias, um país da hipocrisia, dos falsos moralistas, dos conservadores que entre 4 paredes fazem coisas que até Deus duvida. Por isso que eu aceitei esse convite, porque eu vi o trabalho de vocês e eu acho que dá pra gente bater um papo assim, na real. Pô, legal. Quando você ficou sabendo, quando você viu que tinha lançado o podcast, você ficou meio apreensivo do que poderia abordagem? Nem um pouco. Ao contrário do que muita gente acha, né?
muita gente, quando acha que vai me ferir, ou que vai me sacanear, ou que vai me humilhar, eles falam sobre o pornô, ou eles falam sobre as revistas voltadas para o público LGBTQIA+, né? E muito pelo contrário, porque eu estava falando aqui para vocês um pouquinho antes da gente começar, eu sempre fiz as minhas escolhas, né? Então, ninguém mais do que eu se divertiu, ficou amarradão, eu fiz o que eu queria, da maneira como eu queria, solto, livre, né? Isso para mim foi uma condição. Quando eu decidi que eu iria fazer, as pessoas parecem que no Brasil esquecem que eu já tinha lá para trás 12 novelas, minisséries, seriados, programas de esportes radicais e uma série de coisas, porque eu fui criado na televisão e no teatro. Mas quando você está num país como no Brasil, você, quando faz um filme, um pornô, né, parece que, sabe, toma uma outra proporção. Parece que aquilo tudo que eu fiz lá atrás deixou de existir. Você fala do começo da sua carreira e eu acho que sempre teve uma coisa muito do corpo, da sexualidade. Sempre. Você sempre foi muito bem resolvido em relação a isso desde jovem, então. Eu comecei a fazer teatro e desde que eu comecei a fazer teatro, meu corpo sempre foi exposto para a plateia, né? Os grandes sucessos que eu fiz em teatro, por exemplo, Blue Jeans, eu tomava um banho na frente da plateia, totalmente nu. Eu fui, depois do Mário Gomes, o cara que veio de calça jeans sem camisa. Aí depois veio Humberto Martins, veio o Pasquim, Marcelo Novaes. É um personagem que funciona, principalmente na novela das 7. O cara meio, Bad boy. Quando a gente estava tentando falar com você no ano passado, pro podcast, enfim, você não respondia nunca. E aí eu chegava em casa, puta da vida, que saco, Frota, ele não responde. E tanto é que a gente achava que, ao contrário do que você falou, a gente achava que você não estava afim mais de falar sobre isso. Eu não tenho problema em falar sobre isso, porque foi uma escolha minha. Se eu não quisesse falar sobre isso, eu não teria nem feito, né? Se eu ficasse com algum tipo de ou preconceito, ou com alguma... Sabe, eu confesso a vocês que, à medida que foi passando o tempo, o preconceito foi aumentando, entendeu? Na época que eu fiz, era muito diferente, tinha um frenesi em volta. Depois, a coisa foi tomando uma proporção, porque é uma bandeira nesse país muito difícil de você levantar. E existe uma coisa assim que é interessante para vocês. Sempre me perguntam assim, você filmou com homem? Não, eu não filmei com homem. Só que, como eu fiz muitas revistas pelo público gay, a G Magazine, as fotos na internet... Especialmente da piscina, né? Se misturaram com as dos filmes. Então, os caras acham que eu acabei fazendo... Quando eu falo os caras, são essas pessoas que atacam. Que eu acabei fazendo filme com homem, eu não fiz. Mas você consumia na pornô? Não. Você nunca foi de consumir? Nunca fui de consumir. Moleque não... Meu moleque. Nunca nem fui. Revistinha. Nem revista, nem coisa. Impressionante, né? É porque, assim, eu sempre gostei muito de sexo. E aí, no momento que eu falei, cara, eu não tenho mais nada para fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer sexo que eu gosto. Entendeu? Pelo menos eu faço bem isso e vou fazer. E saí para trás, e aí comecei a procurar, achei a Brasileirinhas. Foi um choque para o Luiz, porque ele olhou na minha cara e me desafiou. Ele falou, você não vai fazer, duvido que você faça. Ele falou assim para mim, foi a frase que ele falou. Volta outra hora, pensa mais uma semana e volta aqui para conversar comigo, porque você não vai fazer. Eu falei, meu irmão, eu vou fazer. Se você pagar o que eu quero, eu vou fazer. E aí a gente começou a trocar ideia, ele viu que eu estava na disposição, assinamos o contrato, fiz o teste, aquela coisa toda, teste de AIDS, né? De HIV. Por que ele achava que você não seria capaz? Cara, porque, o cara que veio na novela das 8, das 7, o cara que veio da Globo, o cara que nunca teve envolvido com essa situação da pornografia e tudo, quando o cara entra aqui e fala que vai fazer, o produtor não acreditava. E aí ele me levou para Búzios. E levou para Búzios já com o elenco. O cardápio humano existiu, de fato? Existiu. Esse primeiro, não. Esse primeiro ele falou para mim, você não se preocupa que eu vou levar um time... de mulheres 10 e mulheres tudo.
Mas isso Eu, não de foi- vez em quando, vocês vão ver que eu estou pensando, às vezes, no que eu vou falar, porque a gente está vivendo num mundo tão difícil que Não, eu é não bom, quero é. sair daqui guimesado ou com cara de sapato, entendeu? Na semana que a gente conversou com o Frota, tava rolando toda uma polêmica no Big Brother Brasil. Os participantes MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do programa por assédio. E não é à toa que ele citou esse caso. Definitivamente, o Frota não é o mesmo cara de 10 anos atrás. E ficou claro pra mim e pra Marie que ele agora tá muito preocupado com o que fala. Dava pra ver o quanto ele ficava pensando, buscando as palavras. Ele tá com medo de ser cancelado na internet. Eu vou aproveitar e deixar que você tá pensando, então, aí, mas só pra entender como que é essa virada. Pousar nu também já. A chegada da G já foi um Foi. marco, né? Essa Pos- coisa é. de ter um homem nu. Não só do homem nu, mas um homem com pênis ereto, É. né? Isso foi uma revolução ali. Foi. E tava em todo lugar. Isso aí, a mídia ajudou a, né, É. a A fazer mídia e o Cialis. Viu? A Tinha mídia que e o tomar- Cialis. Tinha que tomar ajuda. Cialis antes das fotos. Eu sempre tomei o Cialis porque eu não gosto do Viagra. Viagra, que, pô, eu fico vermelho e pô, a cabeça de cima Sim. incha de um jeito que tu fica Você é fica cardíaco? mal, entendeu? Não. Ah, bom, que Mas, bom, né? de qualquer maneira, eu nunca gostei. O Cialis, não. O Cialis, porra, é uma coisa, né? Mais calminha. Tranquilo. E 40 minutos antes tu toma, né? E aí eu tava lá, e aí o Luiz, ele, de maneira muito sutil, assim, ele preparou o estúdio na sala, e aí ele me chama para ver o estúdio. Quase não tinha ninguém dentro dali do estúdio. E aí, quando eu tô ali conversando, tô vendo aquela parada ali toda, assim, entrou a mulher nua. E aí o Luiz falou, você não quer fazer umas fotos, umas coisas com ela? Aí eu entendi que era para mim já fazer a cena ali, entendeu? E aí eu comecei a filmar ali. Então, começou assim. Foi seu test drive, então. Foi o test drive, foi assim, foi em Búzios. Depois dessa primeira cena, você falou, é isso mesmo. Não é isso mesmo, mas vambora, né? Vai ter que ser isso mesmo, né? E aí eu fiz. Eu fui Não, de fazer... seguir com a carreira. Você falou, não, eu eu nunca nem pensei nisso, né? Eu nem pensava se era carreira, não era carreira. Aham. Eu tava sem freio e tava na pista. Eu não pensava se tinha carreira, se ia ter carreira, se sabe? Eu tinha por contrato. No primeiro contrato meu eram 4 filmes. Aí eu renovei por mais 4. Então, na verdade, eu fiz com a Brasileirinhas 8 filmes. E a Brasileirinhas, ela reeditou alguns filmes. Então, parece que eu fiz 30 filmes, sim. né? Que é bem de praxe. É né? bem Porque prático. os caras pegam uma cena daqui, uma cena dali, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, você Fala. falou do Luiz Alvarenga, aliás, até dando esse contexto. O Luiz Alvarenga era o dono da Brasileirinhas na Sim. época. A gente apurou, né, na hora de fazer esse podcast, a gente viu que ele era um cara... Low assim, profile. Low profile. E não se envolvia exatamente. muito com outros filmes que, assim, até você chegar, É. ele não se envolvia muito com o produto da Brasileirinhas. Porque pelo que você falou, ele te deu até dicas ali. Não, né? além dele ter me dado dicas, ele se envolveu comigo porque ele, ao mesmo tempo, ele tinha uma joia na mão que era a Brasileirinhas e, de repente, chega Uma celebridade. potência, uma joia também, né? Que ele nunca tinha tido ali. Então, eu acho que ele se entregou mais por essa questão. E também porque, porra, ele já tinha ouvido falar muito do Alexandre Frota e falar, cara, o Frota é o cara que, de repente, ele fala, acabou, não quero mais. Sai e vai embora. Então, eu preciso ter um controle dele, né? E como eu vim com a cabeça... Como eu já tinha feito muita coisa em televisão, então o grau de produção que eu pedi era muito grande. Você era um cara chato? Assim, Não. Porque o pessoal que a gente entrevistou falou que você era Chato? meio chato. Chato porque eu sou profissional. Era a questão de ser o chato é porque eu sou profissional, porque eu exigia buffet, porque eu exigia quartos separados, porque eu exigia uma série de coisas que as pessoas não estavam acostumadas Você era mais mambembe? a ter, era mais mambembe, entendeu? Então, eu era carro para buscar, era não sei o quê, era maquiador, era uma série de coisas que virou uma produção. Um filme que ele fazia com 10 pessoas, de repente ele passou a fazer com 60 profissionais. Aí, 4 anos depois, em plena Vila Mariana,
Eu lá dentro da Brasileirinhas, ele me chama, eu cheguei lá para falar com ele, e ele falou para mim, vem aqui fora na calçada que eu quero te mostrar um negócio. Aí eu fui com ele olhou, me mostrou um prédio azul, de 4 andares, eu acho, e falou, esse prédio aqui foi você que me deu. O que a Brasileirinhas te deu? Porque você falou que quando você sentou lá, você falou, se você me pagar o que eu quero, eu faço. O que você pediu? Eu pedi 500 mil e um apartamento. E teve? Teve. O que aconteceu com o apartamento? O apartamento eu vendi. Vendi muito tempo depois, eu morei no apartamento. Uma gracinha em Moema, um loft de 2 andares. Me arrependi de ter vendido. Você ficou amigo do pessoal, da indústria, pornô? Não fiquei amigo. Não fiquei amigo. Não fiquei amigo, não me apaixonei por nenhuma das mulheres, não saí com nenhuma das mulheres posterior. A única coisa que diferente do que o pessoal que filmava normalmente, né, outras pessoas, outros homens, é que eu não parava. Eu não pedia para parar, sabe? E não permitia que o diretor ou que o câmera interferisse. Os diretores ficaram loucos, né? Eu de tanto conversar com eles, eu já sabia coisas que precisava ter. Isso no pornô, né? Você tá falando. É o José Gaspar, por exemplo. Eu sabia coisas que precisava ter no filme. Então, não se preocupa que eu vou fazer e vou dar o tempo que vocês querem, né? E a gente fazia assim, ia o máximo direto, né? Por isso a importância do Cialis também, né? E você ter um autocontrole para você acabar não ejaculando e etc. Porque a realidade no set é bem diferente nesse sentido, né? Tem muita pausa, muda aqui a posição. A dinâmica sempre é essa. Ainda mais você comigo, não queria justamente para não quebrar o clima ali, comigo, né? Eu pedia para ter o menos pessoas possíveis no estúdio, ficavam os câmeras, né? E meio que, sabe, atrás de uns biombos. Eu confesso a vocês que eu não fiquei nervoso nenhuma vez. Você já ficou nervoso alguma vez? Não, já fiquei várias vezes nervoso, mas eu confesso que nas filmagens eu nunca fiquei nervoso, nunca achei que eu não iria fazer, e vi várias mulheres ficando nervosas. Quando eu filmei com a Bianca, que é o filme que mais vendeu, porque todo mundo queria ver, né? Porra. E falam até hoje, né? Um monte de cara sai com travesti e aí fica, o Frota, viadinho, saiu com travesti, o caramba. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer e vambora. Vamos... Você conhecia a Bianca antes, não conhecia? Não conhecia a Bianca. Ela falou pra gente que vocês se conheciam, acho que da Casa dos Artistas. Não, ela não foi que ela saiu da Casa dos Artistas. Ela fez Casa dos Artistas, mas não conhecia ela. Eu tive com ela, mas não era uma pessoa que... né? Ela fez a Casa dos Artistas. Ela saiu, inclusive, por questões de hipocrisia, né? Parte do público e das pessoas. Adorei fazer e roteirizei também o filme. Você dirigiu esse filme, não? Dirigi praticamente, porque, eu não precisava ter o diretor ali. Eu falei, cara, deixa que eu já sei. Ou dirigiu ela em algum outro? Não, nem dirigi ela. A única coisa que eu falei pra ela é o seguinte, eu não tenho nenhuma vontade de pegar em pau, entendeu? Tá bom pra você? Tá bom pra você, Luiz? O Luiz falou, tá pra mim, tá. Falei, então, meu irmão, não vou dar, não vou chupar, não vou pegar, não vou fazer porra nenhuma. Só que eu vou largar o aço nela. E ele falou, tá bom. Então vai contigo mesmo. Eu falei, tá bom, vambora. E como é que foi a repercussão depois? Cara, o que tu acha que foi? Foi um estrondo generalizado, bom e ruim, entendeu? Porque eu, né, como é que pode? Né, metade dos meus amigos sumiram. Metade dos meus amigos de luta, que eu frequentava academia, o caramba, ninguém sumiu, né? Muita gente... ficou chocado, né? Muita gente ficou chocado. Eu tenho que reverter isso de vez em quando, sabe? Assim, meu filho, quando tá com 16 anos, quando ele tava com 11, eu sentei com ele para trocar uma ideia, para falar para ele como é que era, porque, ele ia acabar uma hora, né, esbarrando na rede social, na internet, e etc e tal. Então eu tive que ter uma conversa muito séria com ele, né? Eu me preparo para ter essa conversa com a minha filha, que hoje tem 4 anos de idade. Sim. Entendeu? Como foi essa conversa na época lá com ele? Não, cara, foi uma conversa que eu confesso a você que eu não sabia por onde começar, mas
Eu precisava ter essa conversa, porque eu não queria que ele fosse abordado na escola, um amigo falar alguma coisa e ele não tivesse uma resposta, né? Ou que ele soubesse como é que foi, o que foi, por que foi, como foi, etc e tal. Eu sei que é difícil para todo mundo, né? Porque o problema é o seguinte, quando tudo aconteceu comigo, toda essa fase, que eu fiquei amarradão, que eu gostava muito de filmar, fotografar, vivia na noite. Cara, eu não tinha família, entendeu? Era eu sozinho, eu morava sozinho num apartamento, numa casa, eu tinha 10 namoradas e, porra, saía, ia em festa, não tinha compromisso, não tinha que dar satisfação pra ninguém. É isso que eu te perguntar, entendeu? assim, se teve algum momento que você, sei lá, sentou com familiares, Não, nada. nada. Todas essas suas decisões... Todas as minhas decisões foram decisões que, né? Mas você estava sentado olhando pro além e falou, acho que vou fazer pornô? Não, é o seguinte, isso aconteceu em 2001, 2003, sei lá. Foi quando eu tinha tentado emplacar alguns programas em televisão, não tinha emplacado nenhum, era só não. Aí eu fiquei pensando, cara, aí foi mais ou menos assim, só não estava olhando para o céu, eu não sei para onde que eu estava olhando, mas eu falei, puta, eu vou filmar. Eu devo ter lido alguma coisa, sabe, em algum momento, eu devo ter lido. E aí eu falei, puta, eu vou atrás, né? E dei sorte, porque naquela época só tinham 2 grandes produtoras, né? Era a Brasileirinhas e a outra, como é que é o nome? Butman. A Butman. E falaram isso. que você foi primeiro na Butman, eu acho? Não, eu não fui, não fui. Você não foi na Butman? Não, eu fui na Butman depois, mas para outra coisa. Eles queriam lançar um protótipo do meu pau. Isso mesmo. Eles queriam fazer Isso mesmo. vibrador. Um vibrador. Sei, não sei o nome. Vibrador. Um dildo, não sei. Ali. Bifrota. Mas eu queria te perguntar, como é que foi quando começou a entrar as outras celebridades por causa de você? Você participou também? Não, o Luiz, sei lá, comentou com você? O Luiz me convidou. Você não trouxe ninguém? Não, eu não trouxe ninguém. Não trouxe ninguém porque, pô, eu não ia chamar ninguém para isso, porque, sei lá, uma coisa muito pessoal, né? Mas, de repente, começou a aparecer. Assim, o Luiz me convidou para filmar com a Gretchen. Com a Gretchen, Rita. não, com a Rita Cadillac, né? Você Que fez. foi a segunda que entrou, né? Acho que depois de você acho que foi ela. Eu fiz com ela, né? Eu fiz com a Rita. Eu conhecia a Rita há muitos anos, né? Já conhecia Já antes. conhecia ela desde a época do Chacrinha e tudo. Foi constrangedor? Não fui constrangedor, mas foi, para mim, eu confesso a vocês que foi, sabe, eu tive que me acostumar com a situação, né? No passado, eu falei algumas coisas assim e ela ficou até chateada comigo, né? Ficou puta comigo enfim. Eu até tive a oportunidade de pedir desculpas a ela em relação a isso. Mas para mim foi mais difícil, entendeu? Porque eu conhecia ela, era uma outra pegada. Se você ouviu o primeiro episódio da série, sabe que o Frota já falou bem mal sobre as pessoas com quem ele contracenou, entre elas a Rita Cadillac. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a passagem da Rita no pornô, dá uma ouvidinha no episódio 3. O primeiro título fui eu que dei, Obsessão. Uhum. Né? Que é um bom título pra que pornô. É um bom título, é uma coisa que eu tinha obsessão por sexo. Né? Então, no seu livro você fala assim, eu era viciado em sexo. Viciado, eu não sou mais, não. E não só, não é mais? Acho que não, hoje eu não sou mais viciado, não. Hoje eu tô tipo aquela música do Gilberto Gil, uma com fé eu dou, a segunda costuma falhar. Tô brincando, Gil. E só porque você falou bastante, eu tava sem freio, e aí eu li o seu livro, né, a sua autobiografia que saiu, acho que na ocasião de 50 anos, né? Isso. E você comentava que naquela época você tava numa fase de dependência química. Tava. O sem freio é um pouco nisso? O sem freio é tudo isso. Eu tava vivendo tudo isso que você puder imaginar, né? Cocaína, bala, êxtase. Eu nunca gostei de maconha. Que eu nunca gostei de ficar, sabe? De boa. Nunca gostei de ficar good vibes. Você colocou seu coração, desculpa, você colocou seu coração à prova, porque êxtase, cocaína e ainda tomar um ciático. Não que você fez tudo junto, mas aí no Não, mas eu fiz tudo junto. Meu Deus do céu. Não, eu ainda fiz mais, porque depois, na hora de dormir, eu tomava do Hormonide. Era curto-circuito. Acho que tem até uma passagem que você fala que você tem um momento que você entra até em crise, assim, você fica numa paranoia que você ia morrer, não tinha isso?
Eu passei por uma fase muito difícil, né? Então eu vivi tudo isso muito e muito intenso, né? Vocês estão olhando para um cara aqui que está vivo por milagre, né? Eu tô há mais de 10 anos, 12 anos, limpo completamente, né? Virei uma outra pessoa. Vocês estão entrevistando um Alexandre, mas aquele Alexandre Frota que existiu foi uma outra coisa, né? Mas eu passei por fases muito difíceis e complicadas e envolvidas nessa situação, né? Com droga, com sexo então tudo virou, sabe, uma coisa que foi difícil sair, entendeu? Foi difícil sair. Porque até pelo que você tá falando, tava meio atrelado uma coisa com a outra ali, né? Tava tudo atrelado. Eu me conheço, não conheço quase mais ninguém que tenha associado cocaína ao sexo e se dá bem. Porque não sobe, né, o que falam. Não é o que falo, é que não sobe mesmo. Mas eu curti essa vibe, entendeu? Então, quando eu associei o sexo com a questão das drogas, isso pra mim virou sabe? Eu falei, caraca, bicho, puta, é muito bom, entendeu? Ficar fazendo sexo e nas drogas, porra, eu não pensava, não tinha um amanhã. Era só hoje. Hoje que vai ser o bacana. Vou amar você, eu tô apaixonado por você hoje. Vou viver hoje essa relação contigo aqui. Amanhã eu não sei o que vai ser, né? E a fase do pornô pegou esse momento. E você sozinho, passando por isso sozinho. Eu sozinho. Eu nunca trabalhei louco. Olha que onda. Nunca trabalhei louco, nunca fiz uma novela, nunca fiz um filme louco com êxtase ou com... Nem os filmes pornôs. Nem os pornôs, né? E nunca saí pra viver o dia a dia de dia louco. Minha parada era à noite. Chegou a noite, caiu a noite, aí pronto, entendeu? Depois, quando aconteceu o que aconteceu com o Chorão, eu sempre fiquei muito pensando isso, sabe? Eu falava assim, caraca, bicho, será que vai ter uma hora que, puta, minha mãe vai ligar a televisão e vai, porra, ver a notícia de que o filho dela foi encontrado morto num hotel de 5ª categoria, sabe? Porra, com overdose, caralho, eu não quero isso pra mim. Aí eu pensei várias vezes que vou me internar, não vou me internar, não vou, chorava. Porra, aí eu olhava e falava, todo mundo tá casado, todo mundo tem uma namorada, todo mundo tem uma família, e porra, eu não tenho, eu tô sempre, sabe? Eu comecei a ficar nessa vibe, porque eu falava, caralho, bicho, eu sou um cara que eu uso e sou usado e acabou o assunto, não tenho um amanhã, e foram escolhas minhas, né? Então eu fui caminhando para esse buraco, e aí chegou uma hora que eu falei, puta, eu não quero mais isso. Bati lá no teto, no teto e no fundo do poço, entendeu? E você só conhece como você vai sair do fundo do poço na hora que você bate nele. Então essa coisa do sexo, da sexualidade, das drogas, da noite, sabe? Da sensualidade, das pessoas, entendeu? Sabe? De todo mundo, eu me envolvi muito e fui muito envolvido com tudo isso. E, sabe, foi uma vibe, foi uma onda, né? Que eu segurei, que eu surfei nessa onda, fui prejudicado em várias coisas, as pessoas, por outro lado, porra, adoravam, e perdi muitas coisas, né? E até a hora que eu falei, cara, pô, tem que parar, porque quando você tá numa pregada dessa, você não entende que uma hora tu vai envelhecer, que uma hora tu vai passar, que uma hora, né, você tá vivendo aquele momento ali, sabe? Um negócio, porra, academia, noite, mulher, droga. Ia malhar ainda. Malhava muito, inclusive. Você nunca deixou. Era um negócio, porra, certeiro, né? Eu sou uma prova viva de que você pode recomeçar, né? Mas você fica marcado, você fica, né, com o estigma de, sabe, porra, o cara É uma experiência acelerou. até feminina, assim, porque grande parte das atrizes que eu conheci, elas falam, quando você para de fazer pornô, você carrega um estigma com você, porque você fez pornô. Os homens
que não eram famosos, ninguém lembra. Não lembra. E aí as pessoas lembram, obviamente, Não, né? parece que eu fiz ontem. Parece que eu fiz ontem. Sim. Parece que o meu último filme saiu agora, tem 3 horas. Sim. Sabe? Porque até hoje os caras... fez filme pornô, hein? Volta pro pornô. Agora, quando eu não fui reeleito na política, o que eu mais li por parte dos haters era isso. Aí, Frota, volta pro pornô. Vai ter que voltar pro pornô, hein? Não sei o quê, coisa e tal. Você cogita isso? Não. Não, tipo não. um OnlyFans, Não, assim? não tem como mais. Eu vi alguém comentando isso no seu Twitter, falou, e um OnlyFans? Não tem como. Eu acho que tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que me expor, né? Tudo que eu tinha que trabalhar para esse público, eu trabalhei, fiz muito bem feito, apesar de toda a loucura que eu falei aqui para vocês, mas fiz muito bem feito, gerei muito emprego, e não é papo político, não. Gerei emprego indireto, fiz a produção se tornar realmente uma produção, entrou dinheiro, por causa do sucesso dos meus filmes, outros filmes com outras pessoas puderam ser produzidos, outras pessoas ganharam dinheiro também, o mercado ascendeu. Se tivesse sido lá fora, eu falo para você que eu teria ganho o Oscar aí do sexo, Você não pensou entendeu? em fazer? Não, o Luiz queria me levar para lá, né? Mas depois a gente desencanou, porque você entendeu que a minha passagem, ela foi meteórica, ela foi profissional por um lado, que eu acabei de falar para vocês, mas por outro lado foi que se foda, vambora, Sim. porque Não tem plano de carreira. Porra, vai ser em Búzios, caralho, vamos levar uma galera para Búzios, entendeu? E vai todo mundo para Búzios, que legal. Eu podia ter feito um monte de coisa, eu poderia ter me tornado um grande produtor disso, eu poderia ter feito um monte de coisa, sabe? Mas a minha passagem foi uma passagem de... Não era que... Não é que eu não estava maduro, mas eu estava na tava vibe. acontecendo tudo isso, né, que você estava falando aí. Eu estava na vibe, você entendeu? sem Total, freio. sem freio, sem família, sem filho, sem esposa, sem nada, né? Assim, porra, eu falei, caraca, bicho, é tudo que eu quero, entendeu? Pô, eu faço um filme, ganho 100 mil reais aqui, filme com 5 mulheres, entendeu? Daqui a pouco eu viajo, vou não sei para onde, volto e vou embora. E aí, entre um filme e outro, aí aparece uma revista, vamos filmar, vamos botar um homem, vamos fazer... Pô, a revista G, da 100ª edição... Que é a capa que você tá com a Ana Fadigas? Que eu tô com a Ana Fadigas e o Matheus Carriere. Mateus, Tem uma foto minha, que eu tô dentro da piscina da The Week, é a famosa foto. Sim, que que eu tô com a uva na boca, e aí tem um modelo na frente, tem um modelo atrás de mim, tá? Todos nus. Todos nus dentro da piscina, porra. Essa foto, ela fez um puta de um sucesso na revista. Tempos depois, quando eu tava caminhando lá na direita, a esquerda pegava essa foto e botava essa foto, publicava e falava, olha aí, você adora isso. O que então te fez ir pra direita? Cara, não, foi um momento que a gente estava vivendo... Impeachment da Dilma, não foi um momento que a gente estava vivendo e eu, de maneira errada, hoje reconheci isso lá atrás, eu me envolvi com um lado da história que não era para eu ter me envolvido, mas eu estava cego ali. E hoje, quando eu sou um cara que eu amadureci na política, eu entendo hoje o meu papel, o que eu fiz, como as coisas que eu fiz, hoje ver a direita postando essas fotos. E é uma foto que eu gosto, que eu adoro, porque ela fez exatamente isso. Ela mexeu com aquele que não gosta e com aquele que gosta da foto. As pessoas, elas parecem, acho que ainda um pouquinho chateadas. Acho que na sua fase mais tropa de choque bolsonarista, você era bastante combativo, né? Eu era da tropa de choque. Você afinal de contas, eu tava na tropa de choque. Inclusive com esse discurso bastante... Como eu vestia a camisa. Sim. E quando eu vestia a camisa, muito cedo eu vi que eu tinha errado. Por isso que custou o meu mandato. Porque eu tive coragem de sair do bolsonarismo quando ele tinha 60% de aprovação. O que te fez romper? E vou te falar, ninguém sai impune daquilo ali.
Então, eu sabia que ia ser muito difícil a minha eleição, porque eu saí muito ferido, eu fui muito bombardeado. Eu tinha 3 milhões de seguidores no Facebook, eu tive que deletar o Facebook de quarta para quinta-feira, mandei embora. Eu podia dar um prato de comida para uma criança que eu era bombardeado. E como eu fui o primeiro e único a sair no início, eles quiseram colocar nas minhas costas que eu fui o traidor da parada. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha e já voltamos com o episódio extra de Brasil para Maiores. No cantinho do Parque Antártico, onde eles ficavam refugiados, cantavam: "O Cléo morreu, a Mancha se fudeu". Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama UOL Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Todas as violências que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Me aponte uma que não tem torcida uniformizada hoje. Você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre Meninos e Porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. No começo do primeiro episódio, que é dedicado a você, a gente resgata uma conversa que você tá tendo, um bate-boca que você tá tendo com o Eduardo Bolsonaro. Na CPMI da O fake 03. news. Ele quis me CPMI. sacanear lá. E eu sempre soube que em algum momento alguém ia falar alguma porra relacionada a isso. Você já um tava dia. preparado, então? Eu tava, Lá. sempre tive Lá. preparado. De ouvir lá, Em né? Brasília. Eu sabia que alguém um dia ia olhar pra minha cara, ia falar, tô pornô, alguma coisa assim. E aí, pô, chegou o dia. Foi o dia, foi com o Eduardo Bolsonaro, que na campanha tem um vídeo dele falando assim: eu gostaria que tivesse mais Alexandre Frota. Quem tem algum preconceito com Frota não pode estar junto com a gente, que não sei o que, coisa e tal. Ele tem esse vídeo. E aí depois ele senta na CPMI das fake news e fala: pô, você era muito menos promíscuo, né? Do que na fase do pornô. Do que na fase do pornô. Eu falei: eu sabia que você ia tocar, que você é meu fã, todo mundo sabe, você gosta. Aí pronto, desarmou aquela CPMI, todo mundo caiu na risada. Sei. Ele ficou vermelho, ele não teve resposta. Aí ele levantou, eu falei: pô, tu vai embora? E eu vou te falar uma parada que eu fazia, e nesse dia era tanta coisa que eu levei que eu esqueci. Eu andava dentro da minha mochila, da minha mala lá, eu tinha feito, porque eu não consegui comprar, então eu mandei fazer a coleção completa, sem o DVD dentro, só as capas. Porque eu sempre andei com ela, só que naquele dia eu não tava, porque eu falei, o dia que alguém falar alguma coisa, eu vou falar: irmão, eu sempre soube que tu era meu fã, eu trouxe inclusive a coleção pra você. Eu ia dar ali ao vivo, mas naquele dia eu não tava. Naquele dia eu ainda falei: puta, eu esqueci a bolsa, que hoje... Cena, né? Puta, não, ia ser a cena. Em Brasília não chegava ninguém e falava: eu vi seus filmes. Falava. Nos bastidores. Não, assim. muito, sempre tem isso, né? Até hoje tem gente que... Ou perguntando como é que é. Não, como é foi, que é? As pessoas têm vergonha de perguntar como é que é. Sempre teve isso, assim. Olha, eu vi teus filmes, hein? Né? Muito, assim. Tanto de homem como de mulher. Eu ouço muito, às vezes até pessoas que eu nem esperava, né? E falam assim na minha cara, né? Mas nunca, de repente, indicando, sei lá, Não, alguma outra intenção. Não. Sempre falando mesmo assim: eu assisti teus filmes, hein? Não sei o que, não conta pra ninguém, caramba, aquela coisa assim, né? E deve ter assistido mesmo, porque muita gente assistiu e... Eu acho que todo o Brasil inteiro assistiu. Porque, enfim, foi o primeiro filme que eu assisti. Desculpa, mas você também assistiu, enfim, tudo bem, você né? tem noção, né? De quanto chegou a pornografia em pessoas que nunca tinham tido... Foi realmente a porta de entrada, eu acho, pra muita gente. Não Celebridades que no geral, mas enfim, você é um dos Mas é primeiros. que lá fora já tinha, né, essa questão mas era uma das coisa mulheres meio... mais famosas faziam. Mas é sex sex tape, tinha uma coisa meio assim, foi vazado, sem querer. Entendi. Agora, propositalmente, né? E era assim, de profissional, ir, né? Tipo, filme profissional. E isso é uma coisa que, de fato, é um gênero que só existe aqui no Brasil. Você realmente criou esse gênero e só aconteceu aqui. Lá nos Estados Unidos tem uma coisa meio assim,
pornô de celebridade pra eles é uma coisa assim, e tem uma menina que foi extra de um filme As Branquelas. Entendi. E aí ela é Entendi. tratada como celebridade, mas não Entendi. não é a mesma Entendi. coisa. Eu fico pensando assim em tudo que a gente fez e da maneira como nós fizemos e construímos. Eu acho que foi muito rápido tudo também, né? Porque com essa chegada, as redes sociais, o Extreme, você poder ter as plataformas, né? Você poder ver a hora que você quer e etc e tal, isso liquidou, né? Com o VHS, com o DVD e as cenas foram caindo. E também hoje você entra em sites, tem sites caseiros, né? Das pessoas gostam de se mostrar, né? Fazendo sexo, né? Então, porra, tem o casal, tem o cara que gosta de ver a esposa com outro homem, a esposa com outra mulher, e aí tem de tudo, né? Você, porra, é um mundo absurdo, né? E, cara, é um negócio assim que eu não sei qual vai ser o caminho, né, que vem aí pela frente em relação a isso. Eu não gosto nem de chamar de ator e atriz, porque, pô, eu tive lá no meio dos atores e das atrizes realmente que são do teatro e da televisão, entendeu? Então... Você não considera eles atores e Não, atrizes? ator assim? de quê? Não é ator nem... Mas nem é uma atriz. ficção, do Não, sexo ali. tudo bem, mas não é ator, eu não considero, acho que aquilo ali você é Você considera o quê, modelo sexual explorado e etc e tal. Mas eu acho que a atriz, o ofício de atriz é uma coisa muito diferente e de ator também, né? Então, eu acho que as pessoas, elas vão ali, né, desprovidas muitas vezes de qualquer coisa, de qualquer situação para poder filmar, né? E pô, você vê a época, se eu não me engano, vamos falar de dinheiro de hoje, né? Eu me lembro que, pô, a mulher ganhava R$5.000 para fazer vaginal e mais 3.000 para fazer anal, e se fosse com 2 caras era 8.000, e tinha uma tabela, né? Sabe? Era tabelado? Não tabelada assim, sabe? Uma coisa organizada assim, de cato. Mas era uma coisa tabelada. Em qualquer produtora que ela fosse, ela tinha o cachê dela, e dependendo da mulher, né? Tinha o cachê ou do cara, enfim, né? Eu acho que o homem, ele sempre foi menos valorizado, né, financeiramente do que a mulher. Frota, mas assim, durante então esse período seu na Brasileirinhas, você se achava menos ator, então? Eu não me achava porra nenhuma, mano. Eu achava que eu era o cara que ia lá pra fazer a cena e depois eu queria saber pra qual festa que a gente ia. Era isso. Entendeu? E eu queria... Eu não tinha essa coisa. Queria saber o seguinte, vai acabar que horas? Meia-noite? A gente vai jantar, vai tomar uma bala e vamos pra onde? Tem uma passagem no seu livro que você... eu não lembro se é 2010... Não lembro muito agora do ano, mas você comenta que foi caindo as fichas pra você. Que você ficou muito chateado quando você ouviu, sei lá, sua mãe ficou muito chateada pelo fato de você ter transado sem camisinha nos filmes. Que você percebeu que você tinha sido desconvidado de uma festa. Fui. Né? Por um amigo. Isso. Aniversário da filha do cara, o cara não queria... O cara me desconvidou da festa. Aí foi caindo umas fichas pra você, você falou, caramba... Aí tem até uma passagem do livro que você fala assim, foi um tiro de 45 na minha carreira. Teve um momento, então, que você falou, caramba, que você se arrependeu. Não é que eu me arrependi, cara. Eu não me arrependo das coisas, porque não dá pra você se arrepender. Mas eu poderia ter feito diferente, né? O tiro de 45 na carreira que você fala, que foi o pornô, hoje em dia, olhando pra trás, o que foi mais tiro de 45 na carreira? Pornô ou bolsonarismo? O bolsonarismo. Eu vou te falar que, porra, a verdadeira putaria tá lá em Brasília. Você falou isso já numa entrevista. E vou te falar que é muito difícil. Isso você tá falando literalmente? Não, literalmente. Porque, eu tô perguntando se literalmente, porque assim... Não, literalmente. Brasília muita lenda. Não é lenda. Surubão de Brasília. Não tem lenda em Brasília. Não existe lenda em Brasília. O que você soube? Brasília, o couro come em todos os sentidos. Brasília mexe com poder, né? Com muito dinheiro e com poder. Ou seja, o sexo está presente ali, é isso? Sempre. Agora, as pessoas sempre me perguntam, né? Foi mais difícil Brasília ou foi a carreira artística? Ambas mexem com a traição, ambas mexem com a sedução,
ambas mexem com a puxada de tapete, ambas mexem com poder, com dinheiro, mas a política ainda é pior. A política, ela te mata, mano, entendeu? Ela é capaz de matar. A política, ela é um negócio brutal, visceral. Pô, eu peguei um casal de deputados transando dentro da Câmara, só para tu saber disso. E isso Você abriu a eu porta? tô falando porque todo mundo sabe da história. Todo mundo Entendeu? sabe da história? Sabe, Ah. saiu em tudo que foi Ah. lugar, porque eu entrei numa parada e quando eu abri a porta, o couro tava comendo lá dentro, e aí eu fechei a porta. Isso é uma coisa leve, então, do que você já foi ouviu. leve, mas dentro da Câmara, meu irmão, Não, de tu que você já sabe. ouviu e ficou sabendo. O que eu vi. Você Né? viu. Esse eu vi, eu presenciei. O brasileiro é isso, ele consome muito, ao mesmo tempo que critica muito. As atrizes a mesma coisa, né? São muito criticadas. Isso. Você tá falando que Elas você vão nunca... ficar putas, né? Porque eu falei que elas não são atrizes. Né? Eu acho que vão. É um problema delas. Acontece. E você falou que você foi mais criticado, foi onde essa pecha do ator pornô mais voltou com mais força. Ou seja, isso me parece muito suco do Brasil, assim, né? O brasileiro que curte uma sacanagem, mas ao mesmo tempo é muito moralista. O amor e ódio, né? Pô, você definiu bem, cara. É isso mesmo. E aí, é isso mesmo? É isso mesmo. No Brasil é isso. A gente é assim. A gente é assim e a gente tem que acostumar com isso. Não tem outro caminho. Os caras consomem, o cara vê, o cara assiste, o cara gosta e o cara te critica. Na primeira oportunidade que ele tem, ele te critica. Aí você vai na bio do Instagram, do Twitter dele, tá lá, conservador, de família, cristão, ama a pátria, não sei o que, coisa Porque e tal. eram esses que iam comentar com você que tinha assistido Pois e tudo, né? E aí, pô, aí lança a foto, a famosa foto. Porra, é difícil, cara. Antigamente eu alimentava essa parada. Sim. Entendeu? Você identificava como uma oportunidade também. Eu alimentava, deixava o cara viajar, entendeu? O cara chegava para mim, Frota, você é bi? Eu falava, não, sou penta. Sou pentasexual, não sou bi. Você se enxerga de esquerda ou de direita hoje em dia? Eu me enxergo centro-esquerda, totalmente. Eu lembro quando você foi, acho que chegou, foi cogitado a ser chamado para a equipe de transição. Foi. E teve aquele post da Lilia Schwartz, que era daquele foto, inclusive, falando do vestido que eu sou um cara noiva. volátil. O que você acha? Eu sou mesmo. Eu adorei que ela me definiu bem. Eu sou mesmo volátil. Serve bem, então. Serve bem. Pô, eu sou o cara que eu mudo. Eu vou me Não adaptando. dá pra saber onde você vai estar, então, daqui a 5 anos. Não, eu vou Quando me lançar esse episódio, talvez você esteja fazendo outra coisa. Eu vou me adaptando à vida. Você tem que se adaptar à vida. Você tem que... É que a gente falou brincando aqui do OnlyFans. Não vai abrir OnlyFans? Não, o OnlyFans... Cara, aos 60 anos, eu não tenho mais o vigor de fazer nada voltado para isso. Se eu tivesse 30 anos de idade ainda, ou 40... Poderia até pensar, mas eu prefiro hoje ficar no meu canto por causa disso, entendeu? Porque, como você falou, eu vim de uma geração oitentista, onde tudo podia, tudo era legal, tudo estava liberado e vamos pro jogo, né? As coisas foram mudando e não são mais assim. Podia tudo até nos bastidores, assim? Tem histórias, né? Principalmente os bastidores podia. Era misturado todo ali. mundo se pegava, né? Todo mundo saía com todo mundo gostava de tudo, né? As pessoas gostam de pessoas e vambora. Era um negócio diferenciado, entendeu? Aí, com o passar do tempo, foi ficando, né, o negócio de paparazzi, e câmera para tudo que é lado. Você sai na rua, todo mundo tem uma câmera, tem um negócio, tem câmera no poste, câmera em tudo que é lugar, câmera no carro. Então, porra, a coisa foi ficando difícil. Foi ficando um Big Brother, entendeu? Foi ficando, né? E aí você acaba, né, se atropelando. Sei lá. Eu dou graças a Deus que eu tô casado, tô bem casado, tenho família e tô quieto. E já viveu tudo cara, isso aí. Essas 3 décadas você viveu bem isso Não, aí, eu me aposentei geral, meu irmão. Né? Eu sou um outro cara. Eu, quando olho pra trás, assim, pelo retrovisor, porra, eu falo, caralho, mano. Puta que pariu, moro, eu tô vivo. Sobrevivi a essa guerra que eu
eu próprio me meti nessa guerra, eu consegui sair lá do outro lado, entendeu? Mas é como se eu tivesse ido remar contra uma onda de Nazaré, entendeu? Minha vida foi isso, sabe? Fracassos, vitórias, fiquei rico, fiquei pobre, amei, chorei, vivi, viajei, saí com todo mundo que eu podia sair, com quem eu não queria também, sabe? Eu fiz tudo que podia fazer. Eu devo ter uns 320 anos, eu devo ter hoje, entendeu? Foi da direita para centro-esquerda? Fui da direita para esquerda, eu sou um cara que, eu sou volátil. Eu procuro hoje andar na linha, sabe? Eu perdi a vontade, eu não tenho mais saco de ficar indo à academia, essas paradas, então eu faço natação. Eu descobri natação, sempre gostei de natação, então eu faço só natação e já era, entendeu? Não quero mais, negócio de academia, suplemento e não sei mais o quê, sabe? Eu fui escravo do corpo durante muitos anos, eu tinha que estar bem o tempo todo, era aquela cobrança em cima de mim, sacou? Não pode ter barriga, não pode não sei o quê, tem que ter... Caraca, bicho, o dia que eu, fiquei com o cabelo branco, aí eu falei, cara, quer saber, eu vou deixar meu cabelo ficar grisalho, eu não quero saber de porra nenhuma, eu quero comer pão com manteiga, eu quero, comer feijoada, pizza, chocolate, eu quero viver, porque, tu não vive, cara, tu fica vivendo em função de um modismo, de uma parada que as pessoas... Cansa, né? O cara tem o corpão, o cara tem que ter o corpo até o final, entendeu? E eu cansei dessa parada toda, sabe? E esse foi o episódio extra de Brasil para Maiores. A íntegra da nossa entrevista com o Frota, com direito a vídeo, está disponível para assinantes do UOL no link aqui na descrição. A apresentação, roteiro e pesquisa são da Marie Declercq e do Thiago Dias. O roteiro também foi feito por Fernando Céspedes, que adaptou o projeto para podcast. O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro. A produção é da Marie Declercq, da Natália Mota e do Thiago Dias. O design é do Marcos Antônio Alves de Lima Júnior. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho. A coordenação é da Juliana Carpanês e da Olivia Fraga. O podcast é um produto de UOL Prime com coordenação de Diego Assis e Leonardo Rodrigues. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. UOL.